A luz fria da manhã de São Paulo invadia o escritório panorâmico de Ícaro Fontaine sem pedir licença, assim como a maioria das coisas em sua vida. Aos 35 anos, ele era o CEO da Fontaine Corp, um império no setor de tecnologia, investimentos construído pelo avô com mãos de ferro e triplicado por seu próprio tino comercial implacável. O arranha-céu onde trabalhava, um colosso de vidro e aço no coração da Faria Lima, era um monumento ao seu sucesso. Mas as paredes de vidro pareciam, por vezes, uma gaiola dourada e solitária. Ícaro, impecável em seu terno Armani cinza-chumbo, que parecia moldado ao corpo atlético, tamborilava os dedos na mesa de mogno maciço, o olhar fixo no horizonte poluído de concreto, mas a mente fervilhando com um único nome: Beatriz Valença. Sobre a mesa, discretamente posicionado ao lado de um premiado design de luminária, um tablet exibia a última coluna social online. Uma foto de Beatriz, radiante e pendurada nos braços de Fernando Arruda, estampava a manchete: o casal do momento se prepara para o baile da Fundação Valença. Ícaro desviou o olhar com uma carranca. Beatriz. O nome ainda tinha o poder de torcer algo em seu peito, uma mistura indigesta de raiva, orgulho ferido e uma teimosa, quase infantil, necessidade de provar que ele estava não apenas melhor, mas espetacularmente melhor, sem ela. Haviam terminado há 6 meses, um rompimento público e, para ele, profundamente humilhante. Ela o deixara com a precisão de um cirurgião, alegando diferenças irreconciliáveis que, na verdade, significavam: você é um viciado em trabalho, terrivelmente entediante, e eu encontrei alguém mais divertido e, quem sabe, mais rico. Esse alguém era Fernando Arruda, um playboy herdeiro de uma decadente, porém ainda badalada rede hoteleira, cujo maior talento parecia ser aparecer em fotos e gastar a fortuna da família. E o evento do ano, o baile de gala da Fundação Valença, presidida pela arrogante mãe de Beatriz, Matilde Valença, aconteceria em 2 semanas. Beatriz e Fernando seriam, sem dúvida, o casal dourado da noite. E Ícaro podia quase sentir o olhar de triunfo condescendente de Matilde sobre ele. A simples ideia fazia seu maxilar trincar e uma dor familiar, a da antiga ferida narcísica, latejar. Seu telefone corporativo tocou, a melodia discreta, mas urgente. Fontaine, ele atendeu, a voz já no tom de comando. Era um diretor da filial alemã, reportando um problema na negociação de uma aquisição crucial. Ícaro ouviu, fez perguntas incisivas, deu ordens claras. Em 5 minutos, a crise estava, se não resolvida, pelo menos encaminhada. Desligou e suspirou. Era essa a sua vida: apagar incêndios, tomar decisões de milhões, carregar o peso do nome Fontaine e do império que precisava não apenas manter, mas expandir. Uma vida que Beatriz desprezara. Cássio, Ícaro chamou pelo intercomunicador, a voz grave e desprovida de qualquer emoção que não fosse a impaciência calculada. Seu assistente pessoal, Cássio Lemos, um homem de 50 e poucos anos, calvo, de óculos discretos, eficiente e leal como uma sombra bem treinada, surgiu na porta quase instantaneamente. Cássio estava com Ícaro desde que ele assumira a presidência e, antes disso, servira a seu pai. Conhecia os Fontaine como poucos. Sim, senhor Fontaine. Preciso de uma acompanhante para o baile da Fundação Valença. Cássio ergueu uma sobrancelha minimamente, o único sinal de surpresa que se permitia. Alguma preferência específica, senhor? Temos uma lista de contatos de alto nível, adequadas para eventos dessa magnitude. Senhorita Dávila, talvez? Ou a modelo internacional, a Larsen? Ícaro balançou a cabeça, um sorriso cínico e frio crispando seus lábios bem desenhados. Não, Cássio.
Não uma acompanhante comum, dessas que frequentam os mesmos círculos e cujas intenções são tão transparentes quanto suas joias falsas. Preciso de uma atriz, uma excelente atriz. Cássio piscou, genuinamente surpreso desta vez. Uma atriz, senhor, para interpretar um papel? Exato. Ícaro levantou-se, caminhando até a enorme janela, as mãos nos bolsos da calça perfeitamente vincada. Observou a cidade abaixo, um formigueiro de ambições e desesperos. Alguém que possa incorporar o papel da minha namorada. Adorável, inteligente, elegante, espirituosa e, crucialmente, completamente apaixonada por mim. Alguém que faça Beatriz Valença engasgar com o próprio veneno e repensar suas escolhas medíocres. A última frase saiu com um veneno contido, ou quase palpável. Cássio, após um momento de hesitação, processando a excentricidade do pedido, assentiu. Entendo, senhor. Ou creio que entendo. Uma demonstração de superação. Chame como quiser. Ícaro cortou. Deixe os portfólios em sua mesa até o final do dia, senhor. Cássio ofereceu, já mentalizando as agências de talentos. Não, Ícaro corrigiu, virando-se para encará-lo. Não quero portfólios de rostos conhecidos ou aspirantes a socialites. Quero alguém desconhecida, mas com talento bruto, real. Alguém que precise desesperadamente do dinheiro, Cássio. Alguém que entenda que isso é um negócio, um contrato com cláusulas de ferro e um pagamento que mude sua vida. Sem envolvimento emocional, sem estrelismos, sem complicações. Seus olhos azuis, normalmente frios como o Ártico, brilharam com uma intensidade predatória. Encontre-me essa pessoa. A quilômetros dali, no coração boêmio e um tanto caótico, da Vila Madalena, em um apartamento minúsculo, porém vibrante de cores e vida improvisada, Luna Alves, 26 anos, acordava não com o horizonte de concreto, mas com o aroma familiar e reconfortante do café coado por sua irmã mais nova, Clara, de 16 anos, uma adolescente esperta com sonhos que Luna lutava para manter acesos. Luna era o antônimo de Ícaro. Seus bens mais preciosos eram os livros de Shakespeare, Stanislavski e Brecht, empilhados em caixotes de feira pintados à mão, o figurino de sua última peça amadora guardado com carinho e o sorriso esperançoso que raramente abandonava seu rosto expressivo. Apesar das contas que se acumulavam como nuvens de tempestade e dos nãos que colecionava em audições como se fossem medalhas de uma guerra perdida. Era atriz de alma, pulsava teatro, mas para pagar o aluguel atrasado do apartamento herdado da avó, o curso técnico de Clara e manter a despensa minimamente abastecida, desdobrava-se. Dava aulas de iniciação teatral para crianças carentes, em um centro comunitário onde sua paixão contagiava os pequenos. Animava festas infantis nos fins de semana, vestida de palhaça ou princesa, e complementava a renda com bicos, como garçonete em um café charmoso, mas pouco rentável. Bom dia, minha Julieta adormecida. Clara cantarolou, entrando no quarto com uma xícara fumegante de café forte e uma fatia de pão com manteiga. Ou seria Ofélia, considerando o drama das contas. Luna espreguiçou-se, os longos cabelos castanhos e cacheados, rebeldes como sua dona, caindo em cascata sobre o travesseiro com fronha de chita. Nem brinca, pequena. Sonhei que estava no palco do Municipal recebendo aplausos de pé. Foi tão real. Clara riu, sentando-se na beirada da cama. Um dia você chega lá, Lu, tenho certeza. Mas, por enquanto, a realidade bate à porta com boletos. Ela estendeu uma pequena pilha de envelopes com janelas ameaçadoras. Contas, luz, água, o condomínio que já está na segunda notificação. E a dona Marisa do mercadinho mandou outro recado. Disse que nossa cota de fiado estourou o teto.
O sorriso de Luna vacilou, mas ela se esforçou para não deixar a preocupação transparecer para a irmã. Pegou os envelopes, o peso da responsabilidade, tão familiar, assentando em seus ombros jovens. Desde a morte prematura e trágica dos pais em um acidente de carro, há 5 anos, Luna se tornara o pilar, a mãe, o pai e a provedora da pequena família. Eu vou dar um jeito, Clarinha. Sempre dou. Talvez aquele teste para o comercial de margarina dê certo desta vez. Você diz isso todo mês, Clara respondeu com um realismo adolescente, mas logo suavizou. Mas eu sei que você vai. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela hesitou. Lu, a professora de design gráfico, falou sobre um software novo, essencial para o curso, mas é bem caro. Luna sentiu uma pontada. Mais uma necessidade que ela, no momento, não podia suprir. Forçou um sorriso. Vamos ver, meu amor. Quem sabe? Seu celular, um modelo antigo com a tela trincada, vibrou sobre a mesinha de cabeceira improvisada com tijolos e uma tábua. Era uma mensagem de sua amiga e agente de pequenos trabalhos artísticos e bicos em geral. Tati, uma mulher efervescente e cheia de contatos. Luna, urgente! Surgiu uma coisa completamente fora da casinha. Mas a grana é de cair o queixo, tipo, resolver a vida. Mas é inusitado. Precisa de coragem e estômago. Me liga agora. A palavra inusitado fez um arrepio de curiosidade e apreensão percorrer a espinha de Luna, mas resolver a vida falou diretamente à sua alma endividada e aos sonhos de Clara. No dia seguinte, após uma conversa telefônica tensa e cheia de reticências com Tati, que quase implorou para que ela ao menos ouvisse a proposta, Luna encontrava-se diante do arranha-céu da Fontaine Corp. Sentia-se um peixe fora d'água, uma papoula em um jardim de orquídeas raras, em seu melhor vestido florido, um pouco desbotado, mas impecavelmente limpo e passado, e sandálias que já viram dias melhores. Engoliu em seco, reuniu a coragem que usava para enfrentar plateias hostis em bares de comédia amadora e entrou no lobby suntuoso, onde o mármore parecia sussurrar cifras milionárias. Cássio a recebeu com uma polidez formal, quase cirúrgica, e a conduziu em silêncio por corredores que pareciam galerias de arte moderna até o escritório de Ícaro Fontaine. O homem atrás da mesa era ainda mais intimidador pessoalmente do que a voz fria de Tati descrevera. Alto, com traços angulosos e aristocráticos, e olhos azuis tão penetrantes e gélidos que pareciam despir-lhe a alma e encontrar todas as suas inseguranças. Ele a analisou de cima a baixo, demoradamente, sem disfarçar uma ponta de desdém calculado, como se avaliasse uma mercadoria de segunda linha. Senhorita Alves, ele começou, a voz grave e ressoando com autoridade no silêncio, opressor do vasto escritório. Cássio me informou que você é versátil. A palavra soou quase como um eufemismo para desesperada. Luna endireitou os ombros, a dignidade sendo sua única armadura. Sou atriz, Sr. Fontaine. A versatilidade é a essência do meu ofício. Posso ser rainha ou mendiga, santa ou cortesã, dependendo do roteiro. Ícaro inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, as mãos entrelaçadas. Um gesto de poder contido. Excelente, porque o papel que tenho para você é complexo. Preciso que interprete minha namorada, por 2 semanas com dedicação exclusiva. O clímax da performance. Será o baile de gala da Fundação Valença. Sua personagem Luna, uma versão idealizada, claro. Uma mulher sofisticada, culta, charmosa, com um brilho natural e, acima de tudo, visivelmente, inegavelmente, completamente encantada por mim. Luna piscou, absorvendo a proposta surreal. Era, de fato, inusitado e profundamente humilhante. Uma farsa elaborada,
E por que eu, Sr. Fontaine? Com todo o respeito, o senhor não parece ter dificuldades em atrair companhia feminina, genuína. Um brilho ainda mais gélido passou pelos olhos dele. Porque as outras não seriam um negócio, senhorita Alves. Seriam um risco. Com você, eu pago por um serviço profissional. Você o executa com a maestria que sua agente alega que possui. Sem expectativas românticas, sem drama pessoal, sem complicações futuras. Preciso causar uma impressão específica em uma pessoa específica. Seu currículo, embora modesto em termos de grandes produções teatrais ou cinematográficas, diz que você tem uma notável facilidade com improviso e é surpreendentemente convincente em personagens emotivos. Tati, sua agente, foi bastante persuasiva sobre suas capacidades e sua necessidade. Ele mencionou o valor. Luna quase engasgou. Era mais do que ela sonharia ganhar em um ano inteiro de trabalho árduo. Quitaria todas as suas dívidas. Pagaria o software de Clara, o aluguel adiantado por meses, talvez até sobrasse para um pequeno reparo no apartamento. Haverá um contrato, obviamente. Ele continuou impessoal, empurrando uma elegante pasta de couro preto na direção dela. Cláusula de confidencialidade rigorosíssima, com multas que a senhorita não gostaria nem de imaginar. Um dossiê completo sobre mim, meus gostos, meus hábitos, a história que inventaremos para nosso romance e sobre a pessoa que queremos impressionar. Você terá acesso a um personal stylist, aulas de etiqueta se Cássio julgar necessário, um motorista à disposição para os compromissos do casal. Quero perfeição absoluta. Cada olhar, cada sorriso, cada toque deve ser crível. Luna abriu a pasta com dedos trêmulos. O contrato era um documento intimidador, cheio de jargão legal. A descrição da personagem que ela deveria interpretar era detalhada ao extremo, quase uma caricatura da mulher perfeita. Havia até fotos de Beatriz Valença, uma loira escultural, com um sorriso que parecia meticulosamente ensaiado para as câmeras. Luna sentiu uma pontada de algo que não soube identificar de imediato. Pena pela futilidade da situação, desprezo pela vaidade ferida daquele homem, ou uma estranha e incômoda empatia por ele, escondida sob camadas de sua própria necessidade. Isso é profundamente cínico, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele, folheando as páginas que descreviam a vida que teria que simular. É usar uma pessoa para atingir outra. Ícaro arqueou uma sobrancelha de forma quase imperceptível. É um papel, senhorita Alves, um trabalho, um dos muito bem pagos, como já frisei, ou sua elevada sensibilidade moral vale mais que a tranquilidade financeira e o futuro da sua irmã. Ele havia investigado, claro. Cássio era eficiente. A frase a atingiu como um soco no estômago, mirando exatamente em seu ponto mais vulnerável. Luna engoliu em seco, o orgulho ferido e a náusea moral lutando uma batalha feroz contra a necessidade premente e a imagem do rosto preocupado de Clara. Olhou para a foto de Beatriz, tão segura de si, depois para o homem à sua frente, cuja arrogância parecia uma armadura forjada no gelo para esconder... O quê? Havia algo em seus olhos, uma sombra de dor antiga, quase imperceptível por trás da fachada impassível, que a intrigou e repeliu ao mesmo tempo. Eu aceito, ela disse, a voz surpreendentemente firme, apesar do turbilhão interno que a fazia sentir-se suja e vendida. Mas tenho minhas condições, Sr. Fontaine. Não haverá contato físico além do estritamente necessário e publicamente visível para a encenação. Beijos, apenas se absolutamente indispensáveis e da forma mais técnica possível. E minha vida pessoal, meus momentos fora do personagem, permanecem intocáveis e privados. Ícaro esboçou um sorriso mínimo, quase um esgar de satisfação fria. Justo.
contanto que sua preciosa vida pessoal não interfira na performance impecável da nossa vida de casal perfeito. Ele estendeu a mão, não para um aperto de cumprimento, mas para que ela assinasse o contrato. Bem-vinda a bordo, senhorita Alves. Que comece o espetáculo. Nos dias que se seguiram, Luna mergulhou no papel com a dedicação de uma atriz, preparando-se para a estreia de sua vida. Aprendeu sobre vinhos caros, cujos nomes mal conseguia pronunciar, compositores clássicos que só conhecia de trilhas sonoras de filmes, artistas contemporâneos cujas obras pareciam enigmas. Seu guarda-roupa modesto foi completamente substituído por peças de grife escolhidas por uma personal stylist incisiva chamada Dominique, que a olhava como um projeto a ser lapidado. Luna sentia-se como uma boneca sendo vestida, desconfortável sob os tecidos caros e os olhares críticos. Para Ícaro, Luna era apenas uma ferramenta, um instrumento em seu plano de vingança particular. Ele era exigente ao extremo, implacavelmente crítico, glacialmente distante. Em um dos ensaios, um jantar em um restaurante exclusivo e absurdamente caro, projetado para testar a dinâmica deles em público e para que ela se acostumasse com o ambiente, ele a corrigiu asperamente por usar o garfo de peixe para a salada. Você precisa ser crível em todos os momentos, senhorita Alves. Cada detalhe conta. Beatriz é uma observadora arguta, treinada para detectar a menor falha, o menor deslize de quem não pertence ao seu mundo. Talvez se o diretor da peça fosse menos intimidador e mais colaborativo, a atriz principal se sentisse mais à vontade para incorporar a personagem com naturalidade, em vez de se sentir constantemente sob um microscópio. Luna retrucou. A paciência já no limite, a voz baixa, mas carregada de uma ironia cortante que ela não conseguiu conter. Para sua imensa surpresa, Ícaro ficou em silêncio por um longo momento, observando-a com uma intensidade que a deixou desconcertada. Não havia raiva em seu olhar, mas uma espécie de avaliação fria. Você tem fibra, ele disse finalmente, quase com relutância, como se admitisse algo contra a própria vontade. E uma língua afiada. Use essa fibra, mas direcione-a para o papel, para a construção da mulher que Beatriz invejaria, não para me confrontar. Havia quase um desafio em suas palavras. A noite do baile da Fundação Valença chegou como um presságio, carregada de expectativas e tensões. Luna estava deslumbrante, embora se sentisse uma impostora em seu próprio corpo. O vestido azul marinho, de seda pura, escolhido por Dominique, realçava o tom quente de sua pele e o brilho de seus olhos castanhos e caía fluidamente pelo corpo, insinuando curvas que ela nem sabia que possuía de forma tão elegante. As joias discretas de diamantes e safiras, claramente caríssimas e emprestadas, brilhavam em seu pescoço e orelhas. O cabelo, domado em ondas suaves e elegantes, cascateava por um ombro. Ao seu lado, Ícaro Fontaine era a personificação da elegância sombria e do poder magnético, seu smoking preto feito sob medida, realçando sua altura e porte. Ele exalava uma confiança que beirava a arrogância, mas havia uma tensão palpável em seus ombros, quando o motorista abriu a porta do carro de luxo e eles emergiram diante da entrada do suntuoso salão de festas, decorado com um exagero de cristais e orquídeas brancas. Todos os olhares e flashes de fotógrafos se voltaram para eles. Luna sentiu o coração disparar como um tambor em noite de estreia, mas agarrou-se à sua persona. Era um palco, e ela era a atriz principal. Ao seu lado, Ícaro ofereceu-lhe o braço, um gesto formal, mas sua mão em seu cotovelo era firme, quase possessiva. E ali, como previsto, perto da cascata de champanhe que jorrava em taças de cristal, estava ela, Beatriz Valença, loira, impecável em um vestido dourado que gritava ostentação ao lado de Fernando Arruda, que parecia mais
interessado em ser visto do que em sua acompanhante. Matilde Valença, a matriarca, estava ao lado, observando a entrada dos convidados como uma rainha em seu trono. Beatriz os viu. Seu sorriso de anfitriã perfeita congelou por uma fração de imperceptível segundo antes de se recompor em uma máscara de polidez afetada e curiosidade venenosa. Ela se aproximou, deslizando pelo salão, Fernando a reboque como um acessório caro. Ícaro, querido, que surpresa! Absolutamente inesperada! A voz dela era melosa como mel estragado, mas os olhos eram como lascas de gelo, varrendo Luna de cima a baixo, com um olhar que dissecava e julgava cada centímetro. E quem é esta adorável e surpreendente criatura? Ícaro passou o braço pela cintura de Luna, um gesto calculado de intimidade e possessividade que fez um arrepio involuntário percorrer a espinha dela. Parte da encenação, ela se lembrou, o contato frio e profissional. Beatriz, Fernando, Matilde. Ele inclinou a cabeça para a ex-sogra com uma formalidade cortante. Quero apresentar Luna Alves, minha namorada. A palavra namorada soou com uma convicção que quase enganou a própria Luna. Luna abriu seu sorriso mais radiante e caloroso. Aquele que ensaiara 1000 vezes no espelho do seu pequeno banheiro, mas que agora, sob os holofotes daquela farsa, parecia surpreendentemente natural, quase divertido. É um imenso prazer finalmente conhecê-los. Ícaro fala maravilhas de vocês e da importância da fundação. A mentira saiu com uma doçura e uma sinceridade que pareceram desarmar Beatriz por um instante fugaz. A conversa que se seguiu foi um campo minado de sutilezas cruéis, alfinetadas veladas e elogios falsos, principalmente por parte de Beatriz, que tentava, de todas as formas, diminuir Luna ou expor alguma gafe. Luna, porém, navegou por aquele mar de hostilidade disfarçada com uma graça, inteligência e bom humor que surpreenderam não apenas a ex de Ícaro, mas o próprio Ícaro. Ela não apenas recitava as falas que ele havia instruído ou as informações do dossiê, ela improvisava com brilhantismo, acrescentava detalhes charmosos sobre como se conheceram em uma galeria de arte alternativa, sobre interesses em comum por cinema iraniano, algo que ela realmente apreciava e que Ícaro jamais sequer considerara. Tudo com uma convicção e um brilho nos olhos que eram quase reais demais. Ela citou um poeta que Ícaro mencionara no dossiê como sendo um dos favoritos de Beatriz, mas deu uma interpretação completamente nova e profunda do poema, deixando Beatriz momentaneamente sem palavras. Em um momento, enquanto Ícaro foi diplomaticamente cumprimentar alguns empresários importantes, sob o olhar atento de Matilde Valença, Beatriz se aproximou de Luna como uma serpente, o sorriso ainda mais venenoso e íntimo. Você é muito boa, querida, uma atriz de primeira, devo admitir. Quase me convenceu. Ela baixou a voz. Mas conheço Ícaro. Ele e felicidade genuína são termos que não coexistem na mesma frase há muito, muito tempo. Desde que a mãe dele... Bem, não importa, diga-me. Quanto ele está te pagando por essa performance espetacular? Deve ser uma fortuna para você se sujeitar a isso. Luna sentiu o sangue ferver, a ofensa atingindo-a em cheio. O desprezo na voz de Beatriz era palpável, mas ela respirou fundo, lembrando-se do profissionalismo, da necessidade de Clara. Antes que pudesse formular uma resposta igualmente cortante, porém elegante, Ícaro retornou, percebendo a tensão no ar como um predador fareja sua presa. Ele entregou uma taça de champanhe a Luna e, com um olhar que era puro gelo, direcionado a Beatriz, mas com uma suavidade protetora para Luna, disse: Na verdade, Beatriz, o valor é inestimável. Sou eu quem se sente privilegiado todos os dias por ter a companhia e o afeto de Luna.
Alguns investimentos, os que realmente importam, não têm preço. Ele então se virou para Luna e por um instante, apenas um, o olhar que ele lhe deu pareceu diferente, menos frio, menos calculado. Havia uma fagulha ali, quase admiração, ou seria apenas parte da atuação dele também, um aprofundamento do personagem para tornar tudo mais crível. A orquestra começou a tocar uma valsa suave e envolvente. Ícaro, com uma elegância surpreendente, estendeu a mão para Luna. Me concede esta dança, meu amor. O meu amor soou tão natural que fez o estômago de Luna revirar. Enquanto dançavam, deslizando pelo salão sob os olhares curiosos e invejosos, Luna sentiu o olhar de Beatriz queimando em suas costas. A mão de Ícaro em sua cintura era firme, mas não desagradável, conduzindo-a com uma segurança e uma leveza inesperadas. Ele não era apenas um bom dançarino, ele era excelente. Eles se moviam em um silêncio carregado por um tempo, a tensão da noite pairando entre eles como uma eletricidade sutil. Luna podia sentir o calor da mão dele através do tecido fino do vestido, o leve aroma de seu perfume caro e masculino. Era perturbadoramente íntimo, mesmo sendo uma farsa. Você está se saindo excepcionalmente bem. Melhor do que eu jamais esperei. Ele admitiu, a voz baixa, quase um sussurro rouco perto do ouvido dela, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Luna virou o rosto para encará-lo, um sorriso genuíno, tingido de uma leve ironia e talvez um toque de desafio, iluminando seu rosto. Sou uma atriz, Sr. Fontaine. Lembra-se, adaptação e entrega fazem parte do pacote. De repente, do outro lado do salão, um pequeno alvoroço, seguido de um grito abafado. Um dos patrocinadores mais idosos e respeitados do evento, o comendador Horácio Almeida, um senhor simpático que Luna havia notado mais cedo por seu sorriso gentil, tropeçou e caiu pesadamente, uma das mãos agarrando o peito, o rosto pálido e contorcido de dor. O pânico começou a se instaurar como uma onda, burburinhos assustados se espalhando. «Chamem um médico!» alguém gritou. Luna, sem pensar duas vezes, movida por um impulso mais forte que qualquer contrato, soltou-se delicadamente de Ícaro e correu na direção do senhor caído. Sua experiência em manter a calma com crianças em festas caóticas e seu instinto natural de cuidado vieram à tona instantaneamente. Ela se ajoelhou ao lado do comendador, afastando os curiosos com uma voz firme, mas surpreendentemente gentil. Por favor, deem espaço, ele precisa de ar. Com gestos rápidos e precisos, afrouxou a gravata do comendador, verificou sua pulsação e respiração, enquanto instruía um garçom assustado. Ligue para a emergência, rápido. Diga que é uma suspeita de infarto. Ícaro observou, primeiro surpreso pela rapidez com que ela o deixara, depois absolutamente atônito, a mulher que ele contratara para ser uma farsa, uma peça em seu jogo de orgulho, agir com uma autenticidade, compaixão e eficiência que o deixaram momentaneamente sem palavras, quase esquecido de seu próprio papel. Beatriz, por outro lado, apenas observava de longe, com uma expressão de leve fastio pela cena deselegante que estragava o glamour de sua festa, comentando algo com Fernando, que parecia mais preocupado se sua gravata borboleta continuava no lugar. O comendador Almeida foi levado pela ambulância, consciente graças à rápida intervenção de um médico que estava entre os convidados e aos primeiros socorros de Luna, mas precisando de cuidados hospitalares urgentes. Luna retornou para o lado de Ícaro, o brilho da festa um pouco ofuscado pela preocupação genuína em seus olhos, uma mecha de cabelo solta emoldurando seu rosto levemente corado pelo esforço. Você foi impressionante, Ícaro disse, e, desta vez, não havia qualquer traço de sarcasmo ou frieza calculada em sua voz. Havia algo mais, uma nota de respeito cru,
talvez até de surpresa genuína, algo que Luna não conseguiu decifrar completamente, mas que a fez sentir um calor estranho. Beatriz, vendo que o drama havia passado e que os holofotes poderiam e deveriam, em sua opinião, voltar para ela e para o sucesso do baile, aproximou-se novamente, seu sorriso forçado mal disfarçando a irritação. Bom, parece que sua namoradinha tem múltiplos talentos, Ícaro. Atriz, enfermeira improvisada, o que mais ela faz por um bom cachê? Talvez devesse considerar uma carreira nos serviços de emergência, querida. Parece mais o seu nível. A ofensa era clara, baixa, destilando todo o veneno da inveja e do desprezo de classe. Luna sentiu o rosto corar de raiva e humilhação, as palavras presas na garganta. Era demais. Mas antes que ela pudesse sequer pensar em uma resposta, Ícaro deu um passo à frente, posicionando-se sutilmente, mas de forma protetora, entre Luna e Beatriz. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora faiscavam com uma raiva gélida e contida, não direcionada a Luna, mas inteiramente e perigosamente a Beatriz. Beatriz! Ele disse, a voz perigosamente calma, cada sílaba carregada de um desprezo cortante. Luna, em sua autenticidade e compaixão, demonstrou mais classe e humanidade em 5 minutos do que você em toda a sua vida de superficialidades e poses. Ela é mais mulher, com mais substância e coração, do que você jamais sonhou ser. E para sua informação, ela não está à venda e não tem preço. Diferente de certas pessoas que trocam de afeto como trocam de joias, sempre buscando o lance mais alto, dependendo da cotação do mercado de vaidades. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase palpável. Beatriz ficou pálida como cera, os lábios finos tremendo de fúria e choque. Fernando Arruda parecia querer que o chão se abrisse e o engolisse. Até Matilde Valença, que se aproximara discretamente, pareceu recuar um passo diante da intensidade fria de Ícaro. Ícaro, ignorando completamente a ex e seu séquito, pegou a mão de Luna, seus dedos envolvendo os dela com uma firmeza inesperada, mas que, estranhamente, não pareceu parte da atuação. Vamos embora, querida. Esta noite já deu o que tinha que dar, e a companhia aqui se tornou intragável. Enquanto se afastavam, deixando para trás uma Beatriz lívida, humilhada em seu próprio território, e um salão repleto de cochichos e olhares estarrecidos, Luna olhou para o perfil de Ícaro. Ele a defendera. Ele, o arrogante, cínico CEO que a contratara para uma farsa, a humilhara com suas exigências e agora a defendera com uma ferocidade que a deixou perplexa. E pela primeira vez naquela noite, sob o brilho dos lustres e o peso das mentiras, ela se perguntou quem era o verdadeiro Ícaro Fontaine, o homem por trás da máscara de gelo. E mais perturbador ainda, porque a defesa dele, a forma como sua mão segurava a dela, havia mexido tanto com ela, aquecendo algo que ela pensava estar adormecido ou reservado apenas para os palcos. O contrato era claro, sem envolvimento emocional. Mas algo naquela noite, naquela defesa inesperada, havia estilhaçado as regras não ditas do jogo, mesmo que nenhum dos dois, por orgulho ou medo, ainda ousasse admitir. O ar no carro de luxo, enquanto se afastavam do brilho da festa, era denso, com palavras não ditas e sentimentos recém-descobertos e perigosamente confusos. O que Ícaro não esperava era que a farsa pudesse despertar sentimentos tão reais, ou que a mulher contratada para enganar sua ex pudesse ser a única a enxergar através de sua armadura de gelo, e ainda mais surpreendente, fazê-lo agir contra seus próprios instintos calculistas. Será que a defesa de Ícaro foi apenas uma extensão brilhante do plano, ou o início de uma transformação inesperada? E Luna conseguirá manter a linha entre o papel e a realidade quando o coração começa a querer improvisar o roteiro? Se você quer descobrir como essa noite transformadora irá impactar
O futuro incerto de Luna e Ícaro, e se a farsa do namoro perfeito pode, quem sabe, desmoronar para dar lugar a algo muito mais complexo e verdadeiro, fique ligado para o próximo bloco desta história. O silêncio dentro do Rolls Royce de Ícaro, enquanto este deslizava pelas ruas adormecidas de São Paulo, era mais eloquente do que qualquer discussão acalorada. Luna olhava pela janela, as luzes da cidade passando como borrões, mas sua mente estava fixa nos eventos da noite, especialmente na defesa inesperada e feroz de Ícaro. Ele, por sua vez, mantinha os olhos na estrada, o maxilar ainda tenso, mas a fúria anterior parecia ter se dissipado, dando lugar a uma exaustão palpável e algo mais, algo que Luna não conseguia nomear. Obrigada, ela disse finalmente, a voz baixa quebrando o gelo. Pelo que disse a Beatriz, não precisava. Ícaro não a olhou. Ela passou dos limites, e você não merecia aquilo. Havia uma sinceridade contida em suas palavras, que a surpreendeu. Sua atuação foi impecável, senhorita Alves. Mais do que impecável, o comendador Almeida lhe deve a vida, ou, no mínimo, uma recuperação mais rápida. Eu só fiz o que qualquer um faria, Luna respondeu, desconfortável, com o elogio vindo dele, especialmente o senhorita Alves, que a lembrava da distância contratual entre eles. E quanto a Beatriz, o senhor também não precisava ter sido tão duro. Sei que o objetivo era provocá-la, mas ele finalmente virou o rosto para ela, um brilho estranho nos olhos azuis. Algumas verdades precisam ser ditas, mesmo que não façam parte do roteiro. E o que eu disse sobre você não foi atuação. A confissão pairou no ar, carregada de um peso inesperado. Antes que Luna pudesse processar ou responder, ele voltou a focar na direção. Cássio providenciará o pagamento integral do seu contrato amanhã. Considere o serviço concluído com excelência. O objetivo de abalar Beatriz foi alcançado. O coração de Luna afundou um pouco. Então, é isso? Acabou? A perspectiva de voltar à sua vida de contas e testes frustrados, depois daquele turbilhão, pareceu subitamente mais cinzenta, e para sua própria surpresa, a ideia de não ver mais Ícaro, mesmo com toda a sua arrogância, trouxe uma pontada de algo parecido com decepção. O contrato previa performance até o baile, e o impacto desejado. Foi entregue, ele respondeu, a voz novamente profissional, quase fria, como se quisesse apagar a vulnerabilidade do momento anterior. Mas havia uma hesitação quase imperceptível. Nos dias seguintes, a aparição de Ícaro Fontaine com sua misteriosa e encantadora namorada no baile da Fundação Valença estampou colunas sociais e sites de fofoca. As fotos deles dançando, os olhares encenados, mas convincentes, de cumplicidade, a beleza radiante de Luna, tudo era dissecado e comentado. Beatriz Valença, por sua vez, era retratada como visivelmente abalada, e as especulações sobre o fim de seu relacionamento com Fernando Arruda ganharam força. Ícaro, em seu escritório, lia os artigos com uma satisfação fria, mas a imagem que teimava em surgir em sua mente não era a de Beatriz humilhada, mas a de Luna, genuinamente preocupada com o comendador, ou o brilho em seus olhos quando falava de teatro. Ele ordenara a Cássio que fizesse a transferência para Luna, mas algo o impedia de encerrar completamente o contato. Havia uma cláusula no contrato sobre manutenção de imagem pública por um período, caso necessário. Ele poderia usar isso. Luna, por sua vez, recebeu a notificação do pagamento. A quantia era realmente transformadora. Ela quitou o aluguel atrasado, as dívidas no mercadinho, pagou o software de Clara, que pulou de alegria, e ainda sobrou uma quantia considerável.
Era um alívio imenso, mas uma estranha melancolia a acompanhava. Aquele breve mergulho em um mundo de luxo e a complexidade de Ícaro Fontaine a haviam marcado mais do que ela gostaria de admitir. Clara, alheia à origem exata do dinheiro. Um comercial muito bom que finalmente deu certo. Luna mentira. Estava radiante. Lu, você está diferente, mais pensativa. Aconteceu alguma coisa nesse comercial além do cachê gordo? Luna forçou um sorriso. Impressão sua, pequena. Só estou cansada. Foi Cássio quem a contatou 2 dias depois. Senhorita Alves, o senhor Fontaine gostaria de solicitar seus serviços novamente. Serviços? Luna sentiu um frio na espinha. Mas o contrato principal foi cumprido. Sim, mas a repercussão do baile foi significativa. Para manter a credibilidade da situação, o Sr. Fontaine acredita que seria prudente serem vistos juntos em mais 1 ou 2 ocasiões menos. Mais. Um jantar, talvez uma ida ao teatro. Coisas que casais normais te fariam. Haverá compensação adicional, claro. Ir ao teatro, com Ícaro. A ironia quase a fez rir. Mas a menção de casais normais soou como uma farpa. Eles não eram normais. Eram uma farsa. Contudo, a ideia de vê-lo novamente, mesmo sob o pretexto do contrato, era tentadora, e a compensação adicional não seria nada mal. Eu preciso pensar, Cássio. Compreensível. O Sr. Fontaine aguardará sua resposta até o final do dia. Enquanto Luna hesitava, Ícaro enfrentava seus próprios demônios. A menção de Beatriz à sua mãe no baile reabrira feridas antigas. Sua mãe, Helena, fora uma mulher vibrante e artística, sufocada pelo mundo rígido dos Fontaine e pela indiferença do marido. Ela definhara em uma depressão profunda, culminando em uma overdose acidental quando Ícaro era apenas um adolescente. A culpa, a sensação de não ter conseguido salvá-la, o assombravam. Beatriz, com sua crueldade calculada, sabia onde atingir. Talvez por isso a autenticidade de Luna, sua paixão pela arte, sua compaixão genuína, o tivessem tocado de forma tão inesperada. Ela era o oposto de tudo que o sufocava. Luna acabou aceitando. O primeiro encontro pós-baile foi um jantar em um restaurante italiano mais discreto, escolhido por ela. Ícaro surpreendentemente concordou. Longe dos holofotes e da pressão do baile, a conversa fluiu de forma mais hesitante, porém mais real. Então, você realmente gosta de teatro? Ele comentou, observando-a falar com entusiasmo sobre uma peça que assistira recentemente. É a minha vida, ou o que eu gostaria que fosse minha vida em tempo integral. Ela respondeu, um toque de melancolia em sua voz. É difícil ser atriz quando se tem contas para pagar. Ícaro a ouviu, realmente ouviu, pela primeira vez sem o filtro da sua missão de vingança contra Beatriz. Viu a paixão em seus olhos, a inteligência em seus comentários. E o que te impede? Luna riu sem humor. O mesmo que impede a maioria dos artistas, Sr. Fontaine. Dinheiro, oportunidades. Ícaro, ele a corrigiu suavemente. Pode me chamar de Ícaro. Pelo menos quando não estamos atuando para uma plateia. Aquilo a desarmou. Certo, Ícaro. O nome soou estranho, íntimo. No encontro seguinte, ele a levou para assistir a uma peça de vanguarda, algo que ele jamais escolheria por conta própria. Luna estava em seu elemento, vibrando com a performance. Durante o intervalo, ela explicava os simbolismos da peça para ele com tanto fervor que Ícaro se viu genuinamente interessado, não na peça em si, mas na forma como os olhos dela brilhavam. Ele percebeu que o sorriso dela, quando genuíno, transformava seu rosto, tornando-a incrivelmente bela. Ao final da noite, enquanto a acompanhava até a porta de seu prédio simples na Vila Madalena, um contraste gritante com o luxo que ele habitava,
houve um momento de hesitação. A regra do sem contato físico desnecessário ainda pairava entre eles. Obrigada pela noite, Ícaro. Foi inesperadamente agradável. Digo o mesmo, Luna. Ele a olhava de uma forma que a fazia sentir-se vista, não como a atriz contratada, mas como Luna. E isso era perigoso. As coisas se complicaram quando o comendador Almeida, já recuperado, insistiu em conhecer pessoalmente a jovem que o ajudara. Cássio organizou um almoço discreto. O comendador era um senhor afável e perspicaz. Minha jovem, você tem mãos de anjo e um coração de ouro, ele disse a Luna, segurando a mão dela com carinho. E você, Ícaro? Ele se virou para o CEO. Tem muita sorte de tê-la encontrado. Ela me lembra um pouco a sua mãe, Helena, a mesma vivacidade, o mesmo brilho nos olhos. Ícaro endureceu visivelmente ao ouvir o nome da mãe. Luna percebeu a mudança instantânea em sua postura, a sombra que cruzou seu rosto. O comendador, notando o desconforto, mudou de assunto habilmente, mas a semente da curiosidade fora plantada em Luna. Quem era Helena Fontaine? E por que sua menção causava tanta dor em Ícaro? Beatriz, no entanto, não estava disposta a sair de cena tão facilmente. Ferida em seu orgulho e desconfiada da rapidez e intensidade do romance de Ícaro, ela começou a investigar Luna. Não foi difícil descobrir sobre sua vida humilde, seus bicos como atriz e animadora de festas. A história não se encaixava com a imagem de mulher sofisticada que Luna projetara no baile. Uma tarde, enquanto Luna saía do centro comunitário onde dava aulas, foi abordada por Beatriz. Ora, se não é a talentosa senhorita Alves! Beatriz sibilou, o desprezo evidente em sua voz. Atriz, enfermeira e professora de crianças carentes, que versátil! E que fachada convincente você e Ícaro montaram! Luna gelou. Não sei do que está falando. Ah, sabe sim, querida. Aquele seu showzinho no baile, a forma como Ícaro te defendeu, tudo muito bem ensaiado. Mas eu descobri a verdade sobre você. Uma atriz pobrinha, desesperada por dinheiro. Quanto ele te pagou para essa farsa? Porque, acredite, eu posso cobrir a oferta para você me contar todos os detalhes sórdidos. Eu não tenho nada para lhe dizer, Beatriz. E minha vida não é da sua conta. Luna respondeu, tentando manter a firmeza, mas seu coração batia descontrolado. Beatriz riu, um som desagradável. Veremos. Ícaro pode ter te comprado, mas ele não pode comprar o silêncio de todo mundo. E uma história sobre o grande CEO Fontaine enganando a alta sociedade com uma namorada de aluguel. Isso renderia manchetes deliciosas, talvez até mais interessantes do que o namoro dele. Ela se afastou, deixando Luna trêmula e apavorada. Luna não contou a Ícaro sobre o encontro com Beatriz. Sentia-se culpada, como se a descoberta fosse sua falha. Além disso, uma parte dela temia a reação dele. Ele a descartaria imediatamente. A farsa estava em perigo. Mas a ameaça de Beatriz teve um efeito colateral. Obrigou Luna e Ícaro a passarem mais tempo em público para solidificar a imagem. Em um desses compromissos, um evento de caridade menos formal, Ícaro, pela primeira vez, pareceu relaxar. Ele até sorriu genuinamente para uma piada que Luna fez. E o sorriso, raro e inesperado, iluminou seu rosto de uma forma que fez o coração de Luna dar um salto. Mais tarde, naquela noite, enquanto caminhavam por um parque após o evento, sob um céu estrelado, a conversa tomou um rumo mais pessoal. Você mencionou o comendador Almeida falando sobre minha mãe. Ícaro disse de repente, a voz embargada. Ela também amava a arte, pintava. Mas meu pai e o mundo em que vivíamos não havia espaço para isso. Luna ouviu em silêncio, sentindo a dor crua em suas palavras.
Sinto muito, Ícaro. Ela se foi há muito tempo, ele continuou, olhando para as estrelas. Às vezes acho que passei a vida inteira tentando ser o oposto dela, para não ter o mesmo fim, focado, controlado, implacável. Mas talvez eu tenha me perdido no processo. Era a primeira vez que ele se mostrava tão vulnerável. Luna sentiu uma onda de empatia e uma vontade quase irresistível de confortá-lo. Ela hesitou. Depois, timidamente, tocou seu braço. Ninguém está perdido para sempre, Ícaro. Às vezes, só precisamos de alguém que nos ajude a encontrar o caminho de volta. Ele olhou para ela, e no olhar dele havia uma mistura de surpresa, dor e algo mais, algo que se assemelhava à esperança. Ele cobriu a mão dela com a sua, um gesto espontâneo que não fazia parte de nenhum contrato. O contato enviou um choque elétrico através de ambos. Por um momento, o mundo pareceu parar. A farsa, o contrato, Beatriz, tudo desapareceu. Eram apenas dois seres humanos, tocados pela vulnerabilidade um do outro. Mas o mundo real não demora a cobrar seu preço. No dia seguinte, Cássio entrou no escritório de Ícaro com uma expressão grave. Senhor Fontaine, temos um problema. Um jornalista investigativo de um tabloide, conhecido por seus escândalos, entrou em contato. Ele alega ter provas de que seu relacionamento com a senhorita Alves é uma farsa. Fotos dela em seus trabalhos anteriores, depoimentos anônimos. Ele está pedindo uma quantia exorbitante para não publicar a história. Ícaro sentiu o sangue gelar. Beatriz, só podia ser ela. Ela havia cumprido sua ameaça. A exposição não apenas o humilharia publicamente, mas poderia abalar a confiança dos investidores na Fontaine Corp. E Luna, ela seria arrastada para o centro de um escândalo sujo, sua reputação destruída, a imagem de Luna, seu sorriso genuíno, sua compaixão, a forma como seus olhos brilhavam ao falar de seus sonhos. Tudo isso seria manchado. E pela primeira vez, a preocupação de Ícaro não era apenas com sua imagem ou seus negócios. Era com ela. Ele pensou rapidamente. Havia uma saída, uma forma de controlar a narrativa, mas seria arriscada e exigiria um sacrifício, ou talvez uma aposta ainda maior. Cássio, ele disse a voz firme, mas os olhos refletindo o turbilhão interno. Prepare um comunicado de imprensa e cancele todos os meus compromissos para amanhã. Preciso conversar com Luna. O gancho. Ícaro está diante de uma crise que ameaça expor tudo. Sua decisão não só afetará sua reputação, mas principalmente o futuro e a dignidade de Luna, por quem seus sentimentos se tornam cada vez mais inegáveis. Que tipo de comunicado ele pretende fazer? E como Luna reagirá ao descobrir que a farsa está prestes a vir à tona de forma tão destrutiva? E qual será a proposta ou o plano de Ícaro? O telefonema de Ícaro veio no final da tarde, carregado de uma urgência que fez o coração de Luna disparar antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Ela estava em seu pequeno apartamento, ajudando Clara com um projeto de design, o cheiro de tinta fresca e café pairando no ar, um cenário de normalidade que estava prestes a ser estilhaçado. Luna, preciso falar com você. Urgente. É sobre nós e uma ameaça. A voz de Ícaro era grave, desprovida da frieza habitual, tingida por uma preocupação que a envolveu como uma onda. Ele não demorou. Chegou à Vila Madalena em seu carro discreto, dispensando o motorista. Entrou no apartamento de Luna e o contraste entre sua figura imponente, mesmo em trajes mais casuais, e a simplicidade colorida do lar dela era gritante. Clara, percebendo a tensão, retirou-se discretamente para o quarto. Ícaro não rodeou. Contou sobre o jornalista, o dossiê, as fotos, a ameaça de exposição e a chantagem. Luna ouviu, pálida, o medo crescendo em seus olhos. A farsa que começara como um contrato bizarro
Tornara-se uma teia complexa de sentimentos e agora ameaçava destruir não apenas a reputação de Ícaro, mas a dela, seus sonhos, sua dignidade. Beatriz, ela sussurrou, a compreensão e a náusea se misturando. Ela me ameaçou. Eu deveria ter te contado. Ícaro passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração e cansaço. Eu imaginei. A culpa não é sua, Luna. Eu a arrastei. Para isso. Ele parou diante dela, os olhos azuis, normalmente tão calculistas, agora repletos de uma emoção crua. Eu subestimei a capacidade de vingança dela e, mais importante, subestimei o que aconteceria entre nós. Um silêncio pesado se instalou. Eles querem dinheiro para não publicar. Luna disse a voz fraca. Você vai pagar? Ícaro negou com a cabeça. Pagar seria admitir culpa e viver sob essa espada. Pior, não protegeria você de verdade. Eles sempre quereriam mais. Ele respirou fundo. Eu tenho um plano. Arriscado. Muito arriscado. Mas é a única forma de sairmos disso com alguma dignidade. E talvez com a verdade. Luna o encarou apreensiva. Que plano? Amanhã à noite haverá um evento beneficente importante, organizado pelo comendador Almeida. A imprensa estará lá. Todos os abutres. Eu vou fazer um discurso e vou contar a nossa história. Luna arregalou os olhos. Contar. Contar. Que eu fui contratada. Que tudo foi uma mentira. O pânico começou a dominá-la. Não exatamente. Ícaro se aproximou, pegando as mãos dela. Estavam geladas. Vou contar como nos conhecemos de uma forma inusitada, sim. Que houve um acordo inicial, motivado por razões que hoje me envergonham. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Mas vou contar como essa farsa se desfez, como a mulher que eu contratei para interpretar um papel me mostrou o que é real. Como sua inteligência, sua compaixão, sua luz me transformaram. Vou dizer que o que começou como um arranjo cínico se tornou o sentimento mais genuíno que já experimentei. Vou dizer ao mundo, Luna, que eu amo você. As últimas palavras saíram com uma intensidade que tirou o fôlego de Luna. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ícaro, você não pode... Eles vão te destruir. E a mim, eles tentarão, ele admitiu. Mas a verdade, dita com o coração, tem uma força que eles não podem prever. E eu não vou mais me esconder atrás de máscaras, Luna, nem deixar que você pague o preço pelos meus erros. Eu errei em te usar, mas não erro ao dizer que te amo. Ele acariciou o rosto dela. Mas eu só farei isso se você estiver ao meu lado. Se você acreditar que há uma chance para nós para além de toda essa sujeira. Luna estava em choque. A confissão de amor, no meio daquela crise, era avassaladora. Parte dela queria fugir, se proteger da humilhação pública. Mas outra parte, a parte que se apaixonara pelo homem por trás da armadura de gelo, via a coragem em seu gesto, a redenção em seus olhos, e via o amor. Eu também amo você, Ícaro, ela confessou, a voz embargada, mas estou com tanto medo. Eu também, ele admitiu, um sorriso frágil surgindo. Mas enfrentaremos isso juntos. Na noite seguinte, o salão do evento do comendador Almeida fervilhava. A notícia de que Ícaro Fontaine faria um anúncio importante havia se espalhado como fogo, atraindo ainda mais jornalistas. Beatriz Valença estava lá, um sorriso triunfante no rosto, antecipando o escândalo. Ela havia vazado algumas informações para o jornalista chantagista, garantindo que ele estivesse presente e pronto para o ataque. Quando Ícaro subiu ao palco, com Luna ao seu lado, pálida mas resoluta, sua mão firmemente entrelaçada na dele, um silêncio expectante caiu sobre o salão. Os flashes pipocavam.
Ícaro começou seu discurso agradecendo ao comendador, mas logo seu tom mudou. Ele não usou eufemismos. Falou sobre seu orgulho ferido, sobre a decisão impensada de contratar uma atriz para provocar ciúmes. Murmúrios chocados percorreram a plateia. Beatriz sorria abertamente. Sim, o início de meu relacionamento com Luna Alves não foi convencional. Ícaro continuou, a voz firme, olhando para Luna com uma ternura que calou muitos. Foi um acordo. Um erro de julgamento meu, fruto de amargura e imaturidade emocional. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a audiência e parando brevemente em Beatriz, cujo sorriso vacilou diante da franqueza dele. Mas a vida, às vezes, nos presenteia com milagres nos lugares mais inesperados. Ele então falou sobre Luna, não a atriz, mas a mulher. Sobre sua bondade, sua força, sua paixão pela arte, sua compaixão, exemplificada pelo socorro ao comendador Almeida naquele mesmo tipo de evento. Contou como ela o fez questionar suas próprias prioridades, sua frieza, o vazio de sua vida, focada apenas em negócios e aparências. A mulher que eu contratei para uma farsa, disse Ícaro, a voz embargada pela emoção, me ensinou o significado da verdade. Ela derrubou meus muros um por um com sua autenticidade. O que começou como um contrato transformou-se, para minha surpresa e eterna gratidão, no amor mais real e profundo da minha vida. Ele se virou para Luna, os olhos marejados. Luna, eu te amo. E peço, aqui, diante de todos, não apenas seu perdão por tê-la colocado nesta situação, mas sua mão. Ele se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples, mas elegante, com uma pequena safira, a cor dos olhos dela. Você aceita ser minha esposa, minha parceira, meu amor, na verdade e para sempre? O salão estava em absoluto silêncio. Luna, chorando abertamente, apenas assentiu, incapaz de falar. Sim, ela sussurrou enquanto Ícaro colocava o anel em seu dedo. Sim, eu aceito. Ícaro levantou-se e a beijou. Um beijo que não tinha nada de encenação, selando a promessa diante de centenas de testemunhas e câmeras. E, surpreendentemente, em vez de escárnio, uma onda de aplausos começou, tímida a princípio, mas crescendo até tomar conta do salão. O comendador Almeida sorria, emocionado. Até alguns jornalistas pareciam tocados. Beatriz Valença estava lívida. Seu plano de humilhação pública havia se transformado em um triunfo romântico para Ícaro e Luna. O jornalista que ela incitara, percebendo que a história de amor redentor venderia muito mais do que um simples escândalo de namorada de aluguel, já reformulava sua matéria em tempo real. A vilã da noite era, inegavelmente, Beatriz. Nos dias que se seguiram, a história de Ícaro e Luna dominou as mídias. Houve ceticismo, claro, mas a coragem da confissão de Ícaro e a emoção genuína do casal conquistaram muitos. Fotos de Luna em seus antigos trabalhos como animadora de festas surgiram, mas em vez de escândalo, geraram admiração por sua humildade e resiliência. Beatriz Valença tornou-se o alvo das críticas. Sua tentativa de manipulação foi exposta por alguns dos colunistas mais ferrenhos. Fernando Arruda, percebendo que sua imagem estava sendo manchada pela associação, terminou publicamente o relacionamento com ela. Matilde Valença, envergonhada pela conduta da filha e temendo o ostracismo social, aconselhou Beatriz a se retirar dos holofotes por um bom tempo. Beatriz, isolada e humilhada, viu seu mundo de aparências desmoronar. Sua redenção, se viesse, seria um caminho longo e solitário. Ícaro, por sua vez, sentia-se mais leve do que em anos. A confissão pública o libertara. Ele começou a delegar mais na Fontaine Corp, descobrindo que seus diretores eram mais capazes do que ele imaginava. Passava mais tempo com Luna, conhecendo seu mundo, suas paixões.
Inspirado por ela e pela memória de sua mãe, ele decidiu criar a Fundação Helena Fontaine para jovens artistas, oferecendo bolsas e apoio a talentos emergentes das comunidades carentes, um projeto que Luna abraçou com entusiasmo. Cássio, inicialmente chocado com a reviravolta, tornou-se um aliado discreto do casal, revelando a Ícaro que guardara alguns diários e esboços de Helena, que entregou ao chefe num momento de profunda emoção. Ícaro, ao ler as palavras da mãe, compreendeu sua dor, seus sonhos frustrados e encontrou finalmente a paz e o perdão que tanto buscara. Clara estava nas nuvens com a felicidade da irmã e com o cunhado milionário gente boa, como ela o apelidou. A estabilidade financeira permitiu que Luna se dedicasse mais ao teatro. Com o apoio discreto de Ícaro, ela conseguiu um papel importante em uma peça off-Broadway que viajou para São Paulo, recebendo críticas elogiosas por sua atuação visceral e emocionante. Sua pureza de coração e inteligência nata finalmente encontravam o palco que mereciam. O casamento de Ícaro e Luna não foi um evento suntuoso para a alta sociedade. Foi uma cerimônia íntima em um jardim florido, com a presença de amigos verdadeiros, Clara, Cássio, o comendador Almeida e os colegas de Luna do teatro e do centro comunitário. Luna usou um vestido simples, mas elegante, e em seus olhos brilhava a felicidade de quem encontrou seu lugar no mundo e no coração de alguém. Ícaro, ao vê-la caminhar em sua direção, sentiu uma gratidão imensa. A farsa do namoro perfeito havia ironicamente o levado ao amor perfeito, imperfeito em suas origens, mas real em sua essência. Alguns meses depois, em uma noite tranquila, Luna e Ícaro estavam na varanda do apartamento dele, que agora também era dela, observando as luzes da cidade. Luna acariciava a barriga, onde uma nova vida começava a florescer, um fruto inesperado e bem-vindo daquele amor improvável. Quem diria, hein, Sr. Fontaine? Luna brincou usando o antigo tratamento. De um contrato para isso, Ícaro a abraçou por trás, beijando seu ombro. Eu diria que foi o melhor negócio da minha vida, Sra. Fontaine. Ele sorriu, um sorriso genuíno que agora aparecia com frequência. Você me ensinou que o maior risco não é perder dinheiro, mas perder a chance de amar e ser amado. Luna virou-se nos braços dele, os olhos brilhando. E você me mostrou que contos de fadas podem sim ter reviravoltas bem modernas e finais surpreendentemente felizes. Eles se beijaram, não mais sob os olhares curiosos da sociedade ou as lentes da imprensa, mas sob o testemunho silencioso das estrelas, o amor deles sendo a única verdade que importava. A redenção havia chegado, as segundas chances haviam sido agarradas, e o futuro, antes incerto, agora se estendia diante deles, cheio de esperança e da promessa de um felizes para sempre, construído sobre a mais improvável das fundações. Uau! Que reviravolta! Se essa história de Ícaro e Luna, que começou com uma farsa e desabrochou em um amor capaz de superar escândalos e transformar vidas, te emocionou e te deixou na ponta da cadeira, demonstre seu apoio deixando um gostei neste vídeo. O que você achou do final de Ícaro e Luna? E a reviravolta de Beatriz? A decisão de Ícaro de confessar tudo foi corajosa ou arriscada demais? Comente aqui embaixo sua opinião e de onde você está acompanhando essa jornada emocionante. Adoramos ler cada comentário e saber o que tocou seu coração. Essa foi mais uma história para aquecer e talvez apertar um pouquinho o coração. Para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas emocionantes, repletas de drama, superação e, claro, muito amor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos um universo de emoções esperando por você. Confira outros vídeos incríveis que já estão disponíveis, clicando nas recomendações na tela. Agradecemos imensamente sua companhia até aqui.
que sua vida seja cheia de recomeços inesperados, coragem para enfrentar a verdade e finais tão felizes e esperançosos quanto o de Ícaro e Luna. Até a próxima história.